Então, nós, grupo de oração, nas várias redes, nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ter o privilégio de participar de mais um seminário de vida do Espírito Santo. Quem aqui já teve essa oportunidade de fazer o seminário? Levante sua mão. Coisa boa, a maioria. Quem ainda ou quem nunca fez o seminário de vida? Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. O seminário de vida ele tem uma dinâmica, uma didática diferente dos grupos e como é que nós fazemos o grupo de oração. Eles são 8 ou 9 semanas e é anunciado o querido. O que é isso, Deus? Cada semana nós já temos um tema que foi determinado não por Edielson, mas pela própria renovação carismática. Então hoje nós vamos fazer a partilha da parábola do semeador, Mateus 13. E eu acho que acredito que o próximo tema é o amor de Deus e por aí vai se sucedendo. Mateus 13, amém ou misericórdia? Amém. Então deixa eu contextualizar vocês. Mateus é aquele cobrador de impostos que encontrou Jesus no posto de coleteria. E o capítulo 13 de Mateus, ele é composto por 5 parábolas. O semeador, o joio, a pérola, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro e a pérola. Então são 5 parábolas. E a primeira é a do semeador. Acompanhe comigo. Naquele dia Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Assentou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas, entre elas a do semeador. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu logo ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não há muita terra e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos agora dar um pulinho para o versículo 18. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem, no sentido geral, homem, mulher, criança, jovem, ouvem a palavra do reino e não a entendem, o maligno vem, arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. E eu acredito que você conhece alguém assim. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. E eu também acredito que durante esse percurso você já se deparou com alguém assim também. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele ou aquela que ouviu bem a palavra, até acolheu com alegria, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornam infrutuosa. E por fim, a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra de Deus, a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos aplaudir a palavra de Deus. Então vamos lá para a nossa didática do seminário de vida. No Sínodo dos Bispos, a igreja vai nos ensinar, e o Papa Francisco tem insistido nisso, que essa palavra, ela é uma pessoa. O próprio João já disse isso para nós. Quem é essa palavra? É o próprio Senhor, é o próprio Jesus que está no meio de nós. Ele é o Verbo que se encarnou e veio morar no meio de nós. Mas a palavra na parábola do semeador, ela vai ser exatamente a palavra de Deus. A semente vai ser exatamente a palavra de Deus que está sendo nessa noite mais uma vez semeada no meu e no seu coração. A semente é a palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra. Por isso, a palavra carrega em si a mesma missão de Jesus: salvar e nos fazer filhos e filhas de Deus. E nós, ao acolhermos essa palavra, ao acolhermos Jesus dessa forma, nós somos convidados a uma mudança radical de vida. Ao receber a luz que vem de Jesus, a nossa vida, ela recebe uma vida plena, que Ele mesmo vem dar a cada um de nós. Então veja, ao nós recebermos essa palavra, ao nós sermos tocados por essa palavra, nós somos convidados nesse seminário, nós somos convidados nesse seminário de vida a uma mudança radical. Não mais a sermos meros ouvintes ou meros participantes do grupo de oração, mas nós somos convidados a um comprometimento com a missão e com o grupo. E eu fui dizendo que ao longo da leitura você deve conhecer pessoas assim, e você também deve conhecer pessoas que, mesmo fazendo parte do nosso grupo de oração, a sua prioridade não é o grupo de oração, não é o Senhor que se dá no grupo de oração. Eu acredito que você também conhece alguém assim, mas nessa noite nós somos convidados a uma experiência, não comigo, não com um grupo de oração, mas com uma pessoa, com uma palavra. Quem é essa palavra? É o próprio Jesus. A palavra, a semente é a palavra. E a igreja está nos ensinando que a palavra nessa noite, ela tem a mesma missão de Jesus: nos salvar e nos tornar filhos e filhas de Deus. E não acolher a palavra de Deus, a própria palavra, lá na explicação, e a apostila vai dizer para nós que é ficar à margem da vida, é ficar à margem da sociedade, é ficar à margem da igreja, é ficar à margem do grupo de oração. Então, quando eu não me comprometo com a palavra, eu estou ali à margem. E por eu estar ali à margem, o que é que muitas vezes acontece? Os pássaros vêm e muitas vezes nós fomos e nós conhecemos pessoas assim, pessoas que começaram com todo o vigor no grupo de oração, pessoas que fundaram o grupo de oração e hoje só restam 4 no início. Mas ainda bem, porque a palavra diz que se tiver um justo, o Senhor salvará o seu povo. Então nós precisamos ter cuidados para que nós não sejamos como a semente que caiu à beira do caminho. A apostila vai dizer que a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca no centro da sua existência. Olha que coisa linda.
A pessoa que acolhe a palavra, mas que essa palavra ela não se torna o centro da minha e da sua existência. Que não acredita que a palavra é o próprio Jesus. Que não está querendo que Jesus entre na sua vida para salvar, pela falta de fé, ou uma porta para a ação do demônio, e ele arrebata a palavra do coração para que a pessoa não possa ser salva. Por isso é importante, ao ler e escutar a palavra, dizer: essa palavra que está sendo semeada é para mim e é para você nessa noite. Eu não posso ficar à margem, você não pode ficar à margem. E a palavra que germina, mas que o coração está cheio de pedra, é um coração no qual falta a perseverança e a fidelidade a Deus. É um coração que permanece fiel, mas só nas alegrias, mas nas tristezas, não. Quando acolhemos o Senhor em nossa vida, nós firmamos com Ele uma aliança. E a partir daí, a partir dessa aliança, Ele sempre será fiel para conosco. Mas nós devemos, eu e você, nós devemos corresponder com fidelidade, até mesmo sob o risco de ficar com o coração endurecido, como um terreno pedregoso, ao qual a semente da palavra, ela não pôde germinar. E aqui, meu Deus, eu não quero nem narrar quantas pessoas que nós conhecemos, até mesmo dentro da igreja, que muitas vezes se comporta como ímpio, como alguém que não vive a fé. Mas muitas vezes também, eu e você, nós temos o coração puro. Sim ou não? Sim. Quantas vezes eu não endureci o meu coração? Quantas vezes você não endureceu o seu coração? Mas nessa noite nós somos convidados a deixar essa palavra germinar. Nós somos convidados, né, como vai dizer a canção, a ficar molinho, molinho, mas molinho para Jesus. Não é para Deus, não. É molinho, molinho para Jesus. E aí nós vamos ter também a que caiu entre os espinhos, mas os cuidados e os prazeres da vida podem sufocar essa palavra. E eu também acredito que você conhece pessoas assim. Eu mesmo, eu já passei por essas fases. Nesses longos 20 e poucos anos já de renovação carismática, já falei para vocês que eu vi fundador de comunidade, apostatar a fé, coordenador de grupo de oração, que eu não quero nem saber dele, da renovação carismática. Eu já vi muita coisa nessa vida, mas porque não tiveram cuidado. Não é que não fizeram a experiência com Jesus, tá? Não é que não receberam o batismo do Espírito Santo, não é isso. Até receberam pessoas boas, pessoas de oração, pessoas que vieram aqui e tacaram fogo no grupo de oração. E nós tivemos noites aqui maravilhosas, mas que não cuidaram da sua fé, não cuidaram do seu coração, e os prazeres do mundo, e os prazeres da vida, como os espinhos sufocaram em seu coração a missão. Muitas vezes também por não andar na obediência, porque nós temos uma hierarquia e que precisa ser respeitada, e que muitas vezes nós não queremos nos submeter aos nossos líderes, e pessoas que deixaram de beber na fonte da RCC, daquilo que a RCC nos pede, e por isso foram ficando fracos na fé, na vivência dos carismas. E o que foi que aconteceu? Os espinhos, que a apostila está dizendo para nós que são os prazeres da vida, sufocaram a vivência carismática. E o que foi que aconteceu? Infelizmente, apostataram o movimento. E muitos até apostataram a fé católica. Então, a palavra do semeador, nessa noite, ela vem nos alertar. E eu acredito que nós já passamos por algumas situações
da semente que caiu à beira do caminho, da semente que caiu em solo pedregoso e até mais as pedras, a semente não teve raiz e as pedras ali, eu não sei se vocês já viram, mas uma plantinha, quando ela está ali, né, só na superfície, e eu às vezes faço muito por isso, que mesmo sendo pavimentada a minha rua, mas sempre tem umas brechinhas, que ali vai crescendo os matos, mas eles não têm raiz, e muitas vezes quando eu vou ajeitar, quando eu vou limpar, até com a própria mão eu arranco. E quantas pessoas não viveram, não vivem assim até hoje. É por isso, Meire, é por isso o grupo de oração, que eu não acredito no discurso de muita bênção, de muita prosperidade, porque não foi isso que Jesus nos garantiu, não foi isso que Jesus nos prometeu. Jesus disse que aquele que quiser ser meu discípulo, eu e você, se nós queremos ser discípulos do Senhor, nós precisamos diariamente pegar a nossa cruz, colocá-la sobre os ombros, sobre as costas, como Jesus fez, e depois renunciar a nós mesmos e segui-lo. É por isso que nós precisamos ter cuidado no discurso de muitas bênçãos, muitas graças. Não, eu não estou dizendo que nós não recebemos bênção, não é isso. Nós recebemos, eu tenho testemunho para dar. Eu acredito que aqui nós temos testemunhos para dar daquilo que Deus tem feito no nosso grupo de oração. Então, eu quero me fazer entender nessa noite que nós prestemos atenção nesses discursos que muitas vezes só servem para nos atrair, mas que não é uma verdade naquilo que ensina a doutrina da igreja, não é uma verdade daquilo que ensina Jesus no seu próprio Evangelho. É sobre isso que eu quero alertar vocês. Que para nós sermos discípulos do Senhor, nós precisamos diariamente tomar as nossas cruzes. Nós precisamos. Eu preciso e eu tenho as minhas. Você precisa e você tem as suas. Diariamente, nós temos um detalhe. Nós precisamos seguir mesmo assim. Ei, você não pode ficar paralisado. Ei, você não pode parar nas dificuldades. Nós precisamos caminhar. Eu e você, nós precisamos caminhar. E para finalizarmos, nós temos a terra boa. E nós aqui que estamos aqui, nós somos uma terra boa. Sim, que muitas vezes, mesmo sendo uma terra boa, mas quando um agricultor, ele vai fazer o plantio, o que é que ele faz primeiro com a terra? Ele prepara a terra, sim ou não? Sim. E muitas vezes eu e você, nós precisamos preparar a nossa terra. E que terra é essa? É o nosso coração. Mas o coração não é o coração órgão, um músculo de carne que nós temos aqui. Porque esse músculo de carne que nós temos aqui, ele só serve unicamente para jogar e bombear o sangue para o corpo e nada mais. O coração que a palavra fala, que a Bíblia fala, é o mais profundo do nosso ser. É o cerne, aonde está ali a nossa alma. É ali que a Bíblia fala o que é o coração da Bíblia falado. Não é um órgão que bombeia sangue, mas é o mais profundo do nosso ser. E é ali onde eu e você, nós nos encontramos com Deus. Então nós precisamos, nesse longo dessas semanas, nós apenas estamos começando o nosso seminário de vida no Espírito Santo. E que bênção é para nós, comunidade Nossa Senhora das Graças. Que bênção é para nós, grupo de oração no Saias Redes. Mais uma vez, temos a oportunidade de viver esse momento de espiritualidade forte. Porque nós vamos ter a oportunidade de diariamente se encontrar com Jesus Palavra. Diariamente vai ter lá uma vivência com uma palavra, aonde você vai poder se aproximar mais de Deus através da sua palavra. Então, essa terra boa é
é o nosso coração, é o seu coração. Mas que como a própria parábola vai dizer, deu 100, deu 60, deu 30, nós precisamos acolher no mais profundo do nosso ser. Mas não somente acolher e deixar guardada. Nós precisamos também falar dessa boa nova, falar dessa novidade. Nós que já fizemos a experiência, nós precisamos falar dessa experiência. Eu falei uma vez para o meu irmão dessa experiência e até hoje ele está aí na igreja. Falei também para a minha irmã, ela até foi de grupo de oração, mas não teve profundidade. Os espinhos, as dificuldades, sufocaram, e tantas outras pessoas que já passaram pelo grupo de oração, pela nossa vida, que nós conhecemos, que não tiveram profundidade. E quando vieram as dificuldades, então que nós aprendamos, não somente com aqueles que se foram, mas aprendamos com a palavra de Deus, que nós precisamos fincar a nossa fé na palavra, que é o próprio Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.